Bom, gente, eu sou o Paulo Silva e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a harmonização de bebidas alcoólicas nos pratos, tá? Antes de começar também, vou ressaltar aqui uma situação de que se você tem alergia a algum tipo de bebida alcoólica, a bebida alcoólica mesmo, o ideal é que você fale pro garçom, se você estiver no restaurante, se você estiver na casa de um amigo que fez a comida ali, você pergunte se a pessoa usou algum tipo de bebida alcoólica. Porque a bebida, ela, tanto, às vezes ela entra na questão do molho, entra um vinho, na carne, às vezes entra uma história de um flambado e tudo. Então tudo isso se usa bebida alcoólica em alguns pratos. Pronto, falando dessa questão da alergia, o ideal é que você pergunte ao garçom se no prato que você pediu tem algum residual de alguma coisa que você tem alergia, entendeu? Então se você tem alergia a qualquer coisa que seja, a álcool, a glúten, a amendoim, o ideal é que você informe para o garçom para ele ressaltar na cozinha que não pode ser usado nada que tenha derivado disso. Porque às vezes na correria as pessoas não entendem direito, ou não perguntam, ou não falam. E é o ideal que você deixe bem claro que se você tem alguma alergia, você pergunte para o garçom se tem algum residual naquele preparo que leve aquilo que você tem alergia, entendeu? O ideal é que você fale. Então, para ficar mais fácil o entendimento, tem até uma história que aconteceu com o pai da minha esposa, que foi para uma festa e aí ele consumiu um alimento que tinha residual de bebida alcoólica. E ele não sabia, nem procurou saber, nem se informou nada, né? Ele só comeu e passou mal lá. Então, para que você evite essas situações, o ideal é que você se informe bem com o garçom, para que o garçom, se ele não souber lhe responder, ele vá na cozinha e pergunte, se informe mesmo. Porque como é questão de saúde, né? Questão da sua vida. Então o ideal é que você tenha uma certeza de que você está comendo realmente, não vai lhe fazer mal, entendeu? Então voltando aqui para a história da harmonização, nós vamos falar sobre a harmonização com algumas bebidas alcoólicas, que são cachaças, conhaque, vinhos e cerveja também, né? Então a gente vai falar um pouco de cada uma e vai citar alguns exemplos. Então a gente vai começar com a cachaça. A cachaça geralmente ela é usada para flambar, como ela tem um teor alto de álcool, ela flamba muito bem. E aí ela realça o sabor do alimento e dá um sabor diferenciado também, né? Então se usa a cachaça para flambar tanto carnes, como frutas, como sobremesa. Quem faça isso seja um profissional. Então se você está em casa, vê um vídeo no YouTube, ou vê um vídeo em qualquer lugar, ou alguém fala para você flambar, tenha muito cuidado, porque ali o fogo ele vai subir. Se você for flambar alguma coisa, o fogo sai debaixo da frigideira e entra na panela. Então fica ali, tudo que está na panela, na frigideira, ela fica queimando. Fica aquele fogo alto mesmo, por causa do álcool. Então essa é uma técnica que se usa na cozinha, que é flambar. Se você não é um profissional da área, então o ideal é que você não faça, porque é perigoso. Vamos dizer, a cerveja. A cerveja também se usa para marinadas, para cozinhar carnes, que a cerveja ela deixa a carne mais macia e saborosa. Então, quando você quer fazer um frango ou uma carne mesmo, uma carne, como eu falei, um assado de panela, que geralmente os pedaços são grandes. Se você colocar uma cerveja, um cupim, você quer fazer no fogo, você deixa ele marinando ali na cerveja, que ele vai ficar embebecido mesmo com aquela cerveja ali. E aí, quando ele assa, ele fica com uma carne bem macia, bem saborosa. E aí, com aquele resíduo que fica ali do próprio molho, você faz um molhozinho bem gostoso com a cerveja, entendeu? Vinhos. Um pouquinho do vinho, né? Os vinhos, ele principalmente entra em molhos. Você vai fazer um molho de queijo, se usa vinho branco. Molhos claros, molhos consumé, essas coisas assim, claras, se entra geralmente o vinho branco. Já quando é coisas mais escuras, como carnes, molho madeira, esses molhos mais escuros, geralmente se usa o vinho tinto, um vinho do Porto, um vinho mais encorpado. E aí você usa para fazer o molho, né? Mesmo você não flamba, porque o teor de álcool dele não é tão alto como o da cachaça, né? Então não serve para flambar. Ele vai dar um sabor ali diferenciado no alimento que você está usando ele. Um risoto que você faz, que você usa o vinho branco, ele vai ficar com um saborzinho assim bem adocicado no final, porque o vinho vai evaporando o álcool e aí ele deixa um pouquinho doce, não deixa tão doce, né? E aí se usa também uma redução de vinho para alguns pratos, você faz uma redução, você cozinha o vinho até ele reduzir bastante, ele forma tipo uma calda. Conhaque.
Conhaque é um destilado, né? Também com alto teor de álcool. Se usa também para flambar. Existe até uma sobremesa muito famosa que se usa, que flamba conhaque, que é a cartola. Uma sobremesa até cearense. Você flamba a banana com conhaque. E ela deixa um sabor bem diferenciado, né? O conhaque ele deixa um sabor madeirado, né? Um toquezinho suave também no final. E ele é muito bom. E o uísque também. O uísque tem um alto teor também de álcool. Se usa também para flambar. Vai ficar com um sabor bem diferenciado. Bom, gente, então nesse vídeo a gente falou sobre 5 tipos de bebidas alcoólicas que se usam em preparos de pratos. Existem muitas outras bebidas alcoólicas que depende muito da pessoa, né, do gosto. Você pode incorporar nas suas receitas e tudo. Mas como são muitos, não tem como eu falar todos aqui, né? E ressaltando também a questão da alergia, se você é alérgico, o ideal é que você pergunte se você está no restaurante, principalmente no restaurante. Pergunte pro garçom, se informe direitinho se tem algum resíduo daquele de álcool ou de alguma coisa que você tem alergia. O ideal é a informação muito boa. Se ele não tem essa informação para lhe dar, peça para ele na cozinha se informar direitinho, porque é questão de saúde, tá certo? Então quem ficou com a gente até aqui no final do vídeo, quero agradecer. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal aí para dar força pra gente e gratidão.